Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, pessoal que nos acompanha ao vivo aqui pelo Facebook. Hoje eu tenho um assunto dos que eu mais gosto de falar, que é a educação. O ensino médio na rede estadual de São Paulo terá um novo formato a partir de 2021. Por isso, mais uma vez, eu faço questão de ouvir o especialista em preparação para vestibular, historiador, professor, cientista político e, acima de tudo, meu amigo, Tiago Rocha. Tiago, obrigado pela gentileza de me atender para esse bate-papo, que eu reputo dos mais importantes nesse momento. Obrigado, Joaquim. Boa tarde a você, boa tarde à sua audiência, distinta e seleta, como sempre. E é um prazer estar falando com você sobre um tema que a gente leva no coração e adora falar, porque é a nossa vocação, não é verdade? Que legal. Bom, o Estado de São Paulo foi o primeiro a aprovar o novo currículo para o ensino médio. Isso lá em 2017, ainda era governo Temer. O documento teve aprovação unânime na última quarta-feira, dia 29 de julho, pelo Conselho Estadual de Educação. Entre os vários integrantes, um deles se destaca, meu amigo Marcos Bassi, ex-reitor da USCS, que está lá fazendo um trabalho muito legal. Tenho conversado com ele sobre o Conselho Estadual de Educação. O Bassi tem levado contribuições importantíssimas para essa área. O secretário estadual de Educação, ex-ministro também, Rocieli Soares, homologou o texto nesta segunda-feira, e é por isso, Tiago, que eu te convidei para a gente bater esse papo, para você dizer, o Estado de São Paulo tem muito a comemorar, a sociedade paulista tem a comemorar essa nova etapa que vai começar em 2021? Tem sim, Joaquim, tem sim. Por quê? Porque é o primeiro estado, é verdade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que comemorar uma perspectiva diferente para a educação e agora levar isso para a prática. O novo currículo significa que os alunos da nossa rede pública vão ter uma perspectiva de futuro melhor, porque o currículo é mais adequado à sua realidade, né? Isso é interessantíssimo e tem que ser comemorado. É um grande anseio da sociedade você acabar ou diminuir a evasão no ensino médio. E por que o aluno evade? Por que o aluno desiste do ensino médio? Muitos respondem porque ele é pouco atrativo. Então, Joaquim, agora nós vamos ter um novo currículo para que nós combatamos essa evasão e apresentemos para o futuro um aluno preparado para este novo século. E de que forma esse ensino vai se tornar mais atraente para esse jovem? Eu lembro que a gente sempre discutiu no movimento estudantil, debatia, que a escola estava muito distante da realidade das pessoas. Então, você discutia algo que não tinha nada a ver com o dia a dia, isso não interessava para o aluno. Como você disse, acabava redundando na evasão escolar. Ou também a questão da criança mais carente, que vai à escola só por causa da merenda escolar. Como é que esse novo currículo, essa nova base, vai atrair mais o estudante? Veja, é um movimento que leva tempo, mas só de você começar a trabalhar as habilidades e as competências do aluno, você muda o paradigma. Porque o nosso ensino era muito conteudista. Eu sempre falo, muita gente critica o Enem pelo formato do Enem, porque ele é muito longo, mas o Enem avalia habilidades e competências mínimas que um aluno deve ter para seguir para o ensino superior. Então, nós mudamos este paradigma. E é um paradigma que o mercado de trabalho também passou a variar nos últimos anos. Você contrata pessoas de acordo com habilidade e competência, e não pelo conteúdo apenas adquirido ou que essa pessoa pode agregar na empresa ou até mesmo no serviço público. Então, você está preparando uma pessoa, um profissional, de acordo com o que a sociedade espera. E por que o ensino, o nosso currículo, era descolado da realidade? Porque, veja, você colocava o aluno durante 3 anos
no ensino médio, repetindo um conteúdo do fundamental, repetindo, porque o aprofundamento era muito, né? São novos temas, mas não é aquele aprofundamento como se vendia, e, ao mesmo tempo, medir apenas o conteúdo. Isso aí gerava uma coisa chamada desistência. Era uma força de vontade, tinha que ter uma força de vontade muito grande para você concluir o ensino médio, por N motivos. Então, imaginemos um aluno que tem uma vocação mais para as humanidades como um todo, história, geografia, sociologia e filosofia. Ele tinha que passar 3 anos estudando o mesmo tanto, ou muito mais, do que física, química e tudo mais. Isso desestimulava o aluno. Agora não. Cada um, de acordo com a sua habilidade, a sua competência, escolhe um itinerário formativo para você caminhar na sua vida e aí você desenvolver cada vez mais essas habilidades e competências. É por isso que eu comemoro o novo currículo, Joaquim, porque ele vai realmente preparar o aluno para aquilo que ele vai vivenciar. Ele vai ser capaz de combater as desigualdades educacionais que sempre se fizeram presentes e sempre atrapalharam muito o processo de educação? Eu acredito que ele vai ser um grande aliado nessa luta contra a desigualdade educacional, que acaba gerando uma desigualdade social muito grande. O Brasil é um país desigual, principalmente na questão da educação. Por que ele vai ser um grande aliado, Joaquim? Porque o aluno vai permanecer na escola, nós vamos ter várias atividades e, veja, todo mundo parte de um básico comum. Ou seja, os 1 ano e meio, né, vamos dizer assim, 1 ano e meio de ciclo básico e depois mais 1 ano e meio dos 3 anos do ensino médio, e aí com itinerários, né, formativos independentes. Esta base é muito bacana, porque cada um sai de um ponto só. Isso reduz a desigualdade, porque você está criando condições ideais e iguais de partida. Isso chama-se equidade, né? A igualdade é utopia para mim, isso é uma coisa que eu levo. Igualdade é utopia, mas a equidade, cada um com a sua potencialidade, tendo a mesma oportunidade de acesso ao conhecimento, é isso que combate a desigualdade, Joaquim. Por isso que eu estou bastante feliz com o novo calendário. Legal. A gente está com uma audiência das mais ilustres, além da minha mulher, a Rosana Alessi, que professora de matemática, deu aula em várias escolas de Santo André, inclusive no Colégio Américo Brasiliense, que é um marco aí da educação. Nós estamos aqui com a professora Sidney Oliveira, que foi delegada, diretora regional de ensino, que está assistindo. Só para a gente já é uma responsabilidade a mais poder falar de educação com uma fera dessa do outro lado da linha. Até convido a Sidney, se ela tiver alguma questão para colocar, pode escrever, pode falar, que a gente está aqui para conversar e para aprender com ela, né, Tiago? Claro, é uma pessoa da melhor qualidade. Eu acho que a professora Sidney, ela mora no meu coração. Eu trabalhei um período com ela, Joaquim. É uma pessoa super simpática, super antenada, uma pessoa que tem sempre a agregar numa boa prosa. Então, é um prazer mesmo tê-la na audiência. Legal. E eu sempre falo, se a educação manteve algum ponto de qualidade nesse tempo todo, que a gente viu em determinados momentos, alguns governos deixarem de lado o apoio que a educação merece, mas se deve a profissionais como a professora Sidney, que sempre souberam conduzir dentro do seu espaço para que a gente tivesse uma escola pública de extrema qualidade. Eu lembro que quando eu era estudante, isso já faz muito tempo, né? Quase 50 anos, mais de 45 anos, mas quando eu fui fazer, na época, o colegial, né, que o ensino médio, na época, chamava colegial, já havia um debate muito intenso se o Estado partia também para o ensino técnico, e aí surgiram as escolas técnicas, as ETECs, Lauro Gomes, que são escolas fantásticas também, que formaram, mas que colocavam como parecendo um contraponto de um lado. Ou você queria fazer
o clássico, né, que você estudava filosofia, história, geografia, que é da mais alta importância, não só para a formação profissional, mas para a formação do cidadão, que esse é o papel fundamental da escola. Mas, ou você fazia técnico, você ia aprender só apertar parafuso, mexer e tal, que não é bem isso, né? Mas esquecia esse lado humano da discussão. Eu entendo que nesse novo currículo, que foi extremamente debatido, aí, mais de 140 mil estudantes foram colocados na discussão, 18 mil professores, a gente desmonta um pouco esse mito, que o técnico é uma coisa e a cultura clássica é outra. Elas se complementam, não é, Tiago? É aí, Joaquim, que está a grande evolução desse novo currículo. Todo mundo sai de uma base comum. Você não tem uma separação entre o técnico e o clássico, né? Agora mesmo, eu estava conversando com um grande amigo meu, amigo nosso em comum, o vereador Edson Sardano, e eu conversava com o Sardano falou, então vai voltar ao que era antes. Eu falei, não, nós vamos dar um passo adiante, né? Nós evoluímos, porque todo mundo sai de uma base comum. Você quer um exemplo, Joaquim, deste novo currículo na prática, dessa concepção na prática? A UFABC. A UFABC tem um ciclo inicial comum, né? Eu cheguei a ter mais ou menos isso na Universidade Federal de São Paulo. Eu fazia filosofia, né? Então tinha filosofia para todo mundo. No começo, um semestre, né? Para todo mundo. Uma matéria só, mas para todo mundo. Ciências sociais, história, a história da arte, todo mundo cursava filosofia e depois avançava no seu ofício. Aqui, a UFABC inovou. Ela tem um ciclo comum e depois o aluno vai para as especialidades. Se torna engenheiro químico, engenheiro pode cursar a engenharia aeronáutica, pode também sair como o diploma de bacharel em humanidades. Ou seja, você tem este currículo que é muito parecido com o que acontece também nos Estados Unidos. Eu sou fã dessa concepção justamente, Joaquim, por causa dessa base inicial. Todo mundo igual, partindo do mesmo pressuposto, todo mundo tendo acesso ao básico, e aí depois você vai para o direcionamento que a vida, isso é natural, a vida te dá. Eu sou historiador, mas eu prestei até vestibular, Joaquim, para jornalismo, mas eu consegui seguir uma carreira nas humanidades, né? Cientista político agora também. Então, quer dizer, a vida nos leva por esse itinerário. E eu acho que esse novo currículo é uma evolução do antigo, que compartimentava as pessoas, e agora você tem uma coisa mais moderna, que é o novo currículo. Legal. A professora Sidney Oliveira diz obrigada, Joaquim e Tiago, e nós é que agradecemos, né? Exato. Primeiro pela audiência, que nos honra muito, e principalmente pelo trabalho que você, professora, desenvolveu ao longo de todos esses anos e continua desenvolvendo na Secretaria de Educação de Santo André, que tem, com certeza, um dos melhores currículos aí no ensino fundamental, no ensino básico. A gente tem se encontrado em inaugurações de escolas e trabalhos maravilhosos. Agora, a previsão, Tiago, do governo do Estado é de que o novo currículo ele seja implementado, como você disse, progressivamente. Começa lá com os alunos da primeira série do ensino médio, em 2021, em 2022 vai para a segunda série, depois para a terceira série, assim paulatinamente. Como é que vai funcionar na prática tudo isso? É o grande desafio da Secretaria de Educação do Estado. Por quê? Porque você precisa fazer essa transição. Eu me lembro que no ano de 96, eu saí da escola, né? Eu estudava no Oscavo de Paulo e Silva, segunda série. Quando eu estava na segunda série, eu tive que ir para outra escola, porque o governo do Estado separou alunos de ensino médio, né? De primeiro e segundo grau, né? Isso foi um movimento bastante importante na educação do Estado de São Paulo, seguindo a LDB. Então, agora, a Secretaria vai ter que, então, organizar essa transição e, ao mesmo tempo, planejar muito bem essa mudança, que, de fato, é muito drástica. Então, essa
progressividade se dá por quê? Porque você tem que acomodar as várias complexidades, por exemplo, uma que passa pela sala de aula. A gente vai ter que estabelecer um diálogo muito, mas muito fino e respeitoso com os professores que estão assustados, Joaquim. Por quê? Porque, a princípio, olhando de fora, perde-se aulas. Mas eu vejo um outro caminho, um horizonte de expectativa muito bom, porque nós vamos ter esse aluno qualificado, esse aluno interessado em ouvir, por exemplo, uma aula, né, em participar de uma aula de história, e isso muda com a dinâmica da cultura escolar, muda com a dinâmica das escolas lá na ponta, e essa progressividade vem, então, para respeitar essa complexidade de uma rede que tem 5.300 escolas, vários alunos e por aí vai. Legal. Eu estava observando, fui dar uma estudada no assunto, a gente tem que estudar sempre, né? Antes de conversar com você. Eu vi que o currículo ele está estruturado em 3.150 horas, que vão ser distribuídas nesse período de 3 anos, né? Aí do montante você tem 1.800 horas destinadas à formação básica. Isso é fundamental para que o aluno tenha o preparo para depois ele fazer as opções. E aí, daquilo que você falou, da habilidade de cada um, ele vai poder dizer, olha, eu quero ir para essa área, eu quero ir para aquela área. O que grandes colégios particulares, né, que a gente conhece, já fazem, por exemplo, há muito tempo. Eu tenho um exemplo do Colégio Bandeirantes, que a gente conhece, e que dividiu. Olha, o cara vai fazer, ele quer fazer vestibular para medicina depois, então ele vai para a área de ciências médicas e ele vai forçar o ensino dele mais ali. Ah, quer para a área de humanas? Vai também, ele tem uma área voltada para humanas, para exatas, e assim por diante. Aí isso é muito importante, mas sem perder essa base geral, embora tenha gente que fale aí que filosofia não serve para nada, sociologia não serve para nada, né? A gente vê até governantes falando bobagens desse tipo aí, elas são fundamentais para que a gente possa formar, primeiro, cidadãos, e cidadãos que depois optem pelas suas habilidades, né? Olha, Joaquim, eu acho que é isso. A grande vitória é essa base, o aluno parte de uma base comum. Todo mundo tem acesso a condições de partida iguais. Isso é bastante importante. Agora, 2 problemas, não é tudo vitória. Primeiro problema, você tem, então, essa base e você tem que dialogar com os professores constantemente, tem que ter uma capacidade de transparência muito grande. Coisa que a secretaria tem. Mas você falou do vestibular. O vestibular mudou agora completamente. Daqui 3 anos, no ano de 2023, nós provavelmente teremos, 2024, né, para fechar o ciclo, a FUVEST, que é o principal vestibular do país, ele vai ter que se adequar a este novo currículo. Ou seja, provavelmente, isso aqui é um palpite, e se vocês da audiência, Joaquim, me cobrarem daqui a um tempo, você falou isso, eu vou falar que é palpite, provavelmente a FUVEST poderá deixar de existir. E o Enem ser o grande vestibular do Brasil, porque essa base comum curricular que sai no novo currículo realmente é como o Enem trabalha, né? Então, isso é bastante interessante e é um problema, por quê? Porque aí nós vamos para a universidade e a universidade vai ter que se adequar. E a gente sabe que o debate com a academia não é sempre dos mais saudáveis e calmos, né? É verdade. Olha, e a professora Sidney nos ensina aqui, diz que vai dar mais oportunidade do reforço à base estrutural do conhecimento do aluno. É exatamente em cima daquilo que você estava falando, né, Tiago? Acho que é importantíssimo. Agora, uma coisa que eu quero lembrar. Esse novo currículo, essa nova base, vem num momento extremamente importante, porque em função dessa pandemia, e ela começou a ser discutida muito antes de se pensar na pandemia, a gente está vendo vários alunos tendo que sair das escolas particulares, várias famílias perdendo renda e tendo que transferir os seus filhos para as escolas do Estado. O Estado ele tem que estar preparado para receber essa demanda que, a partir de 2021, vai ser muito maior, com certeza, não? Com certeza.
E olha só como as coisas, o destino prega peças. Há 3 anos, 4 anos atrás, o governo do estado de São Paulo fez uma reestruturação das escolas que previa o fechamento de algumas salas de aula. Fechamento definitivo de algumas salas de aula. Se eu não me engano, foi no ano de 2016 isso. 2015, perdão, 2015. Então, não conseguiu, fez mais ou menos e tal. Agora a gente precisa dessas salas de aula. Eu acho que a pandemia realmente, apesar desse clima triste de mais de 90 mil pessoas perdendo a vida, eu acho que a pandemia é uma grande oportunidade para o Brasil realmente colocar a educação, a saúde, ou seja, a vida básica das pessoas no centro, a melhora da vida das pessoas no centro de qualquer solução. E aí vem o currículo novo. Agora o próximo passo é ajeitar a gestão estadual. Eu, Joaquim, defendo que quem tem que administrar a escola é o município. E o governo do estado fazer isso que ele fez hoje. Um novo currículo, uma nova parâmetros de qualidade. E quem administra o dia a dia é o município. Quem reforma a escola, quem troca o telhado, quem garante o salário do professor é o município. E o governo do estado só vai modulando a qualidade e as coisas mais robustas, né? Que é, consequentemente, o pedagógico. Mas isso é teoria. Eu acho que essa pandemia é uma grande oportunidade e este currículo realmente a gente tem que festejar, Joaquim. Sem dúvida nenhuma. Quero agradecer também a audiência do grande Miro Mota, de São Caetano do Sul, sempre nos acompanhando. E o Miro coloca uma questão aqui. Ele diz o seguinte: o Brasil não tem projeto sólido para a educação. Ele fala de país, né? 18 meses de governo e temos o 4º ministro. O que você acha disso, Tiago? Eu acho que este projeto está interrompido. Não é que ele não existe. Ele está interrompido por uma série de situações. Vou dizer 3 aqui para ser bem sucinto. A primeira é o nosso Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014. Ele não sai do papel por N motivos, mas o principal é prioridade. E aí a gente já não pega o governo do presidente Bolsonaro, pega o governo Dilma, Temer e presidente Bolsonaro. Então, essa falta de prioridade já é antiga. Só que o que mais é gritante nesse 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio de governo Bolsonaro, é que este descompromisso virou realmente a bandeira do governo. Então, Joaquim, e é Nilo o nome do colega? Miro Mota. Excelente pergunta, por quê? Porque a gente vê, então, um segundo problema na educação. Falei do plano, agora a questão da guerra ideológica. É uma guerra ideológica que não faz muito sentido, porque você fala de guerra ideológica, mas, ao mesmo tempo, você deixa escola com goteira dentro, você deixa alunos sem merenda. Então, esta guerra ideológica desvia o foco do principal. E a terceira coisa do governo Bolsonaro, que isso eu não admito, que faz parte dessa interrupção de projeto, é você discutir o Fundeb, que eu já falei, tive o prazer de falar com você sobre, Joaquim. Você deixa o Fundeb de lado e chega com uma proposta em cima da hora, com a força do Poder Executivo sobre o Legislativo, e sem um debate. Então, o presidente Bolsonaro podia pegar a educação, colocar debaixo do braço, ao invés de espalhar cloroquina, olhar para a educação com o mesmo ímpeto e colocar a gente de novo naquele rumo do Plano Nacional de Educação e tentar tirar o que dá do papel. Eu acho que é isso. O que falta é isso. Mas parece, Joaquim, infelizmente, nós vamos ter que aguentar mais 4 anos sem atenção a esse projeto interrompido de educação. É uma pena, não. Quero agradecer também o meu primo e escritor Nelson Antônio Alessi, que escreveu o livro sobre Heliópolis, um livro muito legal. Ele é da Universidade de São Paulo, fez um trabalho muito legal. O nosso amigo João Antônio Cardoso, o antigo meio quilo, também está aí na audiência, prestigiando a entrevista. E, Tiago,
ficaria com você mais um tempão, mas também não dá para a gente ficar muitas horas falando, que acaba cansando as pessoas. Nós vamos voltar a falar mais vezes. Tem algum ponto que você queria destacar, que eu deixei de perguntar, que você acha importante? Olha, eu acho que você falou tudo. Acho que essa prosa sempre é muito boa, mas eu só queria reforçar a grande vitória da sociedade brasileira, porque o Estado de São Paulo foi o primeiro a aprovar. Daqui a pouco vão começar a surgir mais novos currículos para o ensino médio. Mas o que a gente tem que comemorar, Joaquim e amigos, é que nós temos um currículo com uma base comum, ou seja, todo mundo sai em condições iguais de partida para este jogo difícil, que é o jogo da vida. E essa base básica é fundamental. Eu acho que os alunos, os nossos jovens, vão ter um horizonte de expectativa. Qual era o problema do antigo currículo? Baixava o moral, não apresentava uma perspectiva de futuro. Agora, se Deus quiser, as coisas vão começar a melhorar para a nossa juventude. E um abraço ao João Cardoso, eu quero registrar aqui, um abraço ao João Cardoso e espero que ele esteja bem e que ele possa voltar a militar na política, como sempre fez, com grande atuação e energia. Muito legal. Ó, o Jorge dos Santos também está nos assistindo, a Silvana Martins Evangelista. Muita gente boa aqui participando desse bate-papo. Tiago, nós vamos fazer mais vezes, vamos falar mais, porque temos muito a conversar sobre isso. E eu sou um fã do teu trabalho, você sabe disso, sempre te acompanho. E a gente. Ainda bem, eu fiquei pensando quando você falou que não optou pelo jornalismo, porque senão a concorrência seria difícil. Também que você é historiador, professor, mas você é um grande intelectual e alguém preocupado com os destinos, não só da nossa cidade aqui de Santo André, mas do ABC, de São Paulo, do Brasil e do mundo. E é de gente assim que nós precisamos. Obrigado pela entrevista e até uma próxima, viu? Obrigado, Joaquim, pelas palavras. E ainda bem que você, então, não é historiador, porque aí eu, com certeza, seria apenas um aluno desse grande mestre, Joaquim. Obrigado. Não, olha, então, só para completar, e já convidando o pessoal, acho que vai ser o programa não de amanhã, da outra terça-feira, na Eco TV e na quarta na Vox TV. Eu bati um papo na semana passada de meia hora, aliás, de 33 minutos e 46 segundos exatamente, com o grande jornalista e agora, mais do que nunca, historiador, Rui Castro, colunista da Folha de São Paulo, e o Rui que lançou em novembro do ano passado, né, o livro Metrópole à Beira-Mar. E é a história do Brasil na década de 20, que até hoje não foi contada. O Rui pesquisou mais de 1000 livros. Só do Rio de Janeiro ele tem na biblioteca dele, em casa, 5.000 livros que falam do Rio de Janeiro. E nenhum deles abordava de 1918, na gripe espanhola, até 1930, com a Revolução do Getúlio Vargas. E aí o que acontece? Isso aí ficou morto na história do Brasil. Não tem nada que retrata. E nesse período a gente tem a Semana de Arte Moderna de 22, que ele vem com uma novidade, que ele fala assim, tudo bem, só se fala do Mário de Andrade, do Oswaldo de Andrade, dos quais eu sou fã incondicional, tanto que meu filho chama Rudá por causa do Oswaldo de Andrade, mas ele fala de um monte de movimentos que começou no Rio de Janeiro, com Di Cavalcante, com Gilca Machado, com muita gente importante, e que ele relata um período de ouro da história do Brasil que até hoje não foi contado. E tudo isso ele vai falar nessa entrevista de 30 minutos. É uma pena que o Rui, ele é meio bicho do mato. Ele falou, não, eu não quero aparecer, eu vou só falar. Depois você coloca imagens aí no lugar. O livro tem imagens fantásticas. Então a gente vai falar de João do Rio, a gente vai falar de um monte de gente importantíssima, que segundo esse trabalho do agora historiador Rui Castro, ele diz que é o seguinte, é o verdadeiro documento da história do Brasil nos anos 20. Então, já deixo, você que é historiador, é imperdível isso aí. Mas quando estiver pronto, eu aviso. E eu convido o pessoal para acessar o meu canal no YouTube, né, que é o canal Joaquim Alessi. A gente começou há pouco tempo, ainda tem poucos inscritos.
A gente precisa de mais pessoas se inscrevendo para debater ideias, para levar. Isso aqui daqui a pouco já vai estar lá no canal Joaquim Alessi. Então, você que está nos assistindo, entra lá no YouTube, canal Joaquim Alessi, se inscreve, porque sempre tem uma notícia importante, um bate-papo, não por causa da minha participação, por causa de entrevistados ilustres, como o Tiago Rocha e outros que vocês vão ver no canal. Obrigado, Tiago. Até o próximo papo aí. Obrigado, Joaquim. Obrigado a vocês que nos acompanharam, pela audiência e paciência. Legal, até.